Questão 71. Em operação conjunta das polícias civil e militar, Xisto foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A prisão foi noticiada nos maiores jornais do país, além de haver repercutido nas redes sociais. Após o transcurso do processo criminal, Xisto foi absolvido por ausência de provas. Em sequência, Xisto ajuizou a ação objetivando 1. Retirar dos provedores de busca os resultados que levassem a matérias divulgadas pelos jornais. 2. Retirar as próprias matérias divulgadas indicando para isso as empresas jornalísticas. Considerando essa situação, assinale a opção correta acerca do que foi solicitado por Xisto. Os pedidos devem ser julgados improcedentes apenas porque, nesse caso, a sentença absolutória fundamentou-se na ausência de provas. Se, contudo, a sentença tivesse sido fundada na negativa de autoria, haveria o direito ao esquecimento do fato em questão. Aqui, se foi julgado, se ele foi absolvido, significa que ele é inocente, porque quem não é culpado é inocente. Então, aqui não é motivo para improcedência. Os pedidos devem ser julgados integralmente procedentes, tendo-se em vista que o direito constitucional à imagem e à privacidade garante a qualquer indivíduo o direito subjetivo de não ser ligado a crime do qual foi posteriormente absolvido. Esse direito constitucional à imagem e à privacidade, ele não é um direito absoluto, mas aqui qualquer pessoa que não foi aqui ligada a um crime, ela pode sim ter o direito de não ser retratada como uma pessoa criminosa. Então, aqui a gente coloca um ponto de interrogação. Então, temos o direito à publicidade, à informação, e, por outro lado, temos o direito à intimidade, à privacidade. E todos esses direitos, quando há aqui uma colisão entre princípios, pela lei de colisão de Alexis, é necessário que utilize de uma ponderação de acordo com o caso concreto. Mas, de acordo com esse caso concreto, se a pessoa não cometeu nenhum crime, ou se a pessoa foi declarada inocente, ela não pode aqui ser ligada a um crime. Deve ser julgado procedente apenas o pedido referente aos provedores de busca, na medida em que amplificam desproporcionalmente o fato pretérito. Então, aqui os provedores de busca, eles são aqui provedores, eles são um instrumento base para guardar informação, eles não amplificam desproporcionalmente o fato pretérito. Os pedidos devem ser julgados improcedentes, tendo-se em vista que o direito constitucional brasileiro não consagra um direito ao esquecimento. Aqui, improcedente não é o caso, mas realmente o direito constitucional brasileiro não consagra um direito ao esquecimento, desde que os fatos tenham sido noticiados sem excesso e não haja dolo. Esse caso aqui foi a questão em que o Supremo Tribunal Federal, ele realmente julgou que o direito ao esquecimento é incompatível com o direito constitucional, com a nossa Constituição. Mas isso se deu devido aos contornos do caso de Aida Cury. Aida Cury, ela foi vítima de feminicídio. Ela, sendo vítima de feminicídio, foi retratada pelo Linha Direta e os familiares se sentiram ofendidos. A Aida Cury, ela foi retratada realmente de forma com que o caso concreto aconteceu, que a Aida Cury, ela foi estuprada por 4 pessoas e jogada pela janela. E depois de muito tempo, essa notícia, ela foi retratada em forma de novela pelo canal Linha Direta, pelo programa Linha Direta, pelo canal da Globo. Acontece que, devido a esses contornos de ser um caso que traz uma veracidade e um interesse público, então, se traz uma veracidade e um interesse público, não há se falar em direito ao esquecimento, segundo o STF. E aí, o que foi fixado na tese do STF? A tese foi o seguinte: é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício de liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso. Então, aqui,
o STF, ele falou que realmente não é compatível o direito ao esquecimento, desde que o direito ao esquecimento definiu depois. O que é o direito ao esquecimento? Direito ao esquecimento é o poder de obstar, em razão de passagem do tempo, divulgação de fatos ou dados verídicos e listamente obtidos e publicados. Então, se foi listamente obtido e publicado, se o fato é verídico, e se não há abuso, se não há nenhum excesso ou abuso, então o que deve ser analisado por essa segunda parte aqui, o caso concreto? Há excesso ou abuso? Realmente, o caso ele foi aqui relatado, mas há excesso ou abuso desse exercício de liberdade de expressão? Há excessos, então aqui não entraria na regra do direito ao esquecimento. Esse direito aqui considerado. Acontece que, definindo assim, dessa forma com que o STF definiu, o STJ, ele também tinha um caso da Globo, que foi passado linha direta da chacina da Candelária. A chacina da Candelária, ela ocorreu, mas aqui foi declarado o direito à indenização, um direito ao esquecimento de um determinado sujeito que foi absolvido no tribunal do júri. Então, esse sujeito, ele foi absolvido, se ele foi absolvido é porque ele não é culpado, se ele não é culpado é porque ele é inocente. Então, retratar esse sujeito na chacina da Candelária, olha, perceba bem, é um caso absolutamente diferente do caso da Aida Cury. A Aida Cury, ela foi protagonista de um cenário que ocorreu no Brasil de feminicídio. Já a chacina da Candelária, eles retrataram essa chacina e utilizaram uma pessoa que não era protagonista no caso e que tinha sido absolvida pelo júri, ou seja, ele não era culpado, porque se ele foi absolvido é porque ele é considerado inocente. E aí, isso gerou uma indenização. Mas, com a questão do STF ter declarado que não é possível harmonizar o direito ao esquecimento com a Constituição Federal, esse caso voltou a ser discutido. E esse caso voltou a ser discutido de forma que a entender se realmente essa indenização era devida ao caso. E esse caso ainda está sendo discutido. Será que uma pessoa que foi absolvida, será que ela pode ser vinculada? Será que ela pode ser retratada em uma reportagem? E será que isso poderia ou não ser considerado como uma violação ao direito de privacidade e intimidade? Tudo isso deve ser aqui verificado segundo princípios, e verificando princípios que estão aqui em colisão, é necessário observar o caso concreto e aplicar a ponderação. Então, o direito ao esquecimento, ele é aplicado desde que essa informação ela seja o quê? Verídica. Então, uma pessoa que foi absolvida e depois ela retratada em um caso, será que aqui não houve abusos? Porque se houve abusos, a gente pega aqui a questão, a tese, e pela exceção, abuso no exercício de liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso. Então, o STF, ele não engloba essa segunda parte aqui, como uma questão lista. A questão lista não aderir à questão do direito ao esquecimento, mas a questão ilícita versa sobre abusos. Então, alguns ministros aqui foram a favor, o ministro Salomão, ministro Salomão apontou que a citação desnecessária em programa sensacionalista causou dano indenizável, segundo o STF. Já esse ministro Raul Araújo, ele falou que divulgar nome e imagem de uma pessoa indiciada por si só não gera dano.
divergiu nisso. Então, esse caso ainda está sendo aqui, por meio do RESP 13.34097, discutido e não há uma posição definitiva. Então, aqui, os pedidos devem ser julgados improcedentes, aí tem que analisar, porque aqui não fala o que essa reportagem trouxe. Porque se essa reportagem citou uma pessoa que posteriormente ela foi absolvida, o que o inocente quer? O inocente quer que não tenha aqui repercussão sobre sua vida de um crime que ele não fez, porque se ele tivesse feito, ele teria sido o quê? Condenado e não absolvido. Então, ele foi absolvido porque ele não é culpado. E segundo a nossa Constituição, quem não é culpado é inocente. Então, ele tem o direito, enquanto pessoa absolvida, de fazer com que esses provedores eles não tenham aqui as matérias divulgadas com o nome desse sujeito absolvido, ele tem esse direito. Então, retirar as próprias matérias divulgadas, ele tem esse direito, se tiver que vinculando o nome dele a um caso que vai gerar repercussão como se criminoso ele fosse. Então, esse caso, quando buscar lá o nome xisto, que hoje, na era da informação, qualquer pessoa pode ter esse acesso, o que ele vai estar aqui vinculado? Ele vai sofrer sanções de uma informação que ele já foi aqui absolvido. Então, vai estar prescrito, porque vai estar lá descrito o quê? Que xisto, ele foi preso em flagrante, e as pessoas acreditam no senso comum que quem é preso o quê? Porque ele cometeu um crime, ele foi preso, então porque ele cometeu um crime. Então, para as pessoas, isso aqui, X seria o quê? Um sujeito, para os leigos, ele seria um sujeito criminoso. Então, isso gera repercussão na vida de xisto. E como não foi decidido pelo STJ, não há aqui que se falar que é necessário julgar o quê? Improcedente. Por quê? Porque os contornos do caso os contornos não versam sobre o caso Aida Curi. Esse aqui é um caso completamente diferente. E então é bem questionável. Por quê? Porque ainda está em discussão no STJ. Aqui o último andamento foi dia 18/3/2022, então é uma questão que ainda está sendo discutida. O pedido deve ser julgado procedente em face das empresas jornalísticas, visto que foram responsáveis diretas pela divulgação dos fatos, mas improcedente em face dos provedores de busca, que não respondem pela informação meramente indexada. Aqui, os provedores eles vão responder somente se eles forem notificados judicialmente e não cumprirem a decisão judicial. Aqui a gente vê isso na Lei 12.965, responsabilidade dos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Artigo 19, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicação de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, isso aqui estaria o quê? Errado. Então, é isso.